verso. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, professor da Escola Sabatina, aluno, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma lição da Escola Sabatina. Por falar na lição da Escola Sabatina, você já tem este exemplar. Nós estamos no quarto trimestre deste ano, no quarto e último trimestre deste ano, cujo tema geral é Educação e Redenção. Por favor, faça a sua assinatura que em janeiro já começaremos a lição da Escola Sabatina, o primeiro trimestre de 2021. É muito bom tê-la conosco no estudo da lição, comentários da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe você, que tenhamos uma ótima semana, que nós vamos estudar a lição desta semana. Estamos já na sexta lição, cujo tema desta sexta lição é Outras Lições do Mestre dos Mestres. Para darmos prosseguimento ao comentário desta linda, maravilhosa lição, eu vou pedir a sua permissão nesse momento para entrar em sua casa, através das plataformas do YouTube e Facebook, através da oração, tá bom? Se puder, como estiver, feche seus olhos e oremos. Pai querido, muito obrigado por estarmos em mais um episódio, já é o sexto de 13 da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor nos dê a tua graça, nos dê o teu perdão, nos dê a salvação, nos dê a iluminação para que possamos compreender a lição desta semana, a lição da tua palavra. Fica conosco, nos dê a tua unção nesse momento, a tua compreensão, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao sexto episódio da lição da Escola Sabatina. Quarto trimestre, lição de número 6, como já falei para vocês, cujo tema Outras Lições do Mestre dos Mestres. O verso para memorizar, nós podemos ler nas Escrituras Sagradas. E o verso para memorizar se encontra no Novo Testamento, Marcos, capítulo 10. Nós estamos estudando durante esta semana, capítulo 10 de Marcos, verso 52. A Bíblia diz assim, leia comigo. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Que texto! E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vale lembrar que na semana passada consideramos alguns aspectos de Jesus como o mestre dos mestres. Nesta semana, o Guia de Estudos da Escola Sabatina nos propõe a continuar refletindo sobre o maior educador, dedicado à humanidade, que foi o Senhor Jesus. Cristo, como os bons professores, não apenas dominava um campo do conhecimento e sua didática, mas também desafiou as concepções da realidade, do que somos e do que podemos de verdade, de fato, ser. Seu magistério atacou de frente tudo o que havia de errado com a humanidade, mas ele o fez com o maior amor e com o maior respeito. Ninguém apresentou o pecado de forma tão severa e ninguém foi mais claro sobre a dignidade humana e seu valor como Cristo. A sua tarefa de ensino foi muito mais além de nos orientar para um bom estilo de vida. Ele veio ensinar qual é o problema básico e se oferecer também para resolvê-lo. Há 20 anos atrás, no ano 2000, exatamente no dia 23 de julho, eu li a seguinte manchete em um jornal do Chile, aqui na América do Sul.
E a manchete era mais ou menos assim, ó: procura-se um homem que herdou 6 milhões de dólares e não sabe disso. Ao ler a lição dessa semana, esse artigo imediatamente veio à minha memória, porque parece bom demais e também ao mesmo tempo ruim demais. Talvez porque represente a tragédia humana, porque está diretamente relacionado com a missão do mestre dos mestres. O nome dele era Tomás Martinez. Ele tinha 67 anos. Na época dessa nota, encontrava-se no ponto mais baixo em um processo de deterioração de muitos anos e, paradoxalmente, no ponto mais alto na possibilidade de um grande salto qualitativo. Mas como Tomás chegou a essa situação tão inusitada? Bem, em relação ao primeiro cenário, aquele que Tomás conhecia como a única realidade, o processo foi semelhante ao de muitas pessoas de hoje, só que provavelmente fosse mais infeliz e evidente. Tomás casou-se jovem. O projeto não prosperou e o casal se separou após alguns meses. Não durou muito tempo. Em seguida, ele se estabeleceu no norte do Chile, onde se uniu a Esther e criou Fernando como se fosse seu próprio filho. Ele se dedicou a exportar produtos para a Bolívia, mas não teve uma experiência muito boa. Começou a beber, até que finalmente Esther pediu que ele pudesse escolher entre ela e o álcool. Infelizmente, ele escolheu o álcool. Para saldar as dívidas, pagou com cheques sem fundos e, ao saber que havia sido denunciado por fraude, ele fugiu para a Bolívia. Ali tentou ser fotógrafo e acabou sendo carregador. A sua vida se desenrolou entre o mercado de Santa Cruz de la Sierra, onde trabalhava com cargas, os bares do bairro Nueva Feria, ou Nova Feira, como diz no nosso português, onde ali ele se embebedava e debaixo das pontes da mesma cidade onde dormia. Isso era o que Tomás conhecia, infelizmente. Uma narrativa que ele assumia como única e inevitável. Já o segundo cenário é realmente inusitado. Tomás se separou da primeira mulher, a única esposa oficialmente, mas ele nunca pediu o divórcio, né? Os dois nunca pediram o divórcio e eles não tiveram filhos. Alguns anos antes de morrer, em 1997, ela herdou uma fortuna. As propriedades, as ações e os investimentos foram aumentando até que somaram vários milhões e Tomás ficou como o único e principal herdeiro. Ocorre que ele não tinha a menor ideia desse fato e continuava a acreditar na sua desgraça. Olha só, amigo, professor, olha só, aluno, olha só, meu irmão, minha irmã. Tomás pensava que eles o estivessem procurando para que pagasse as suas dívidas anteriores, quando na verdade queriam que ele entendesse que tinha uma herança a receber. Há outra história contada em uma crônica semelhante à de Tomás, mas estrelando toda a humanidade. É a história de um processo de declínio, de deterioração, de um afastamento gradativo do que poderia ser, que se foi desvanecendo, perdendo a nitidez e nem mesmo era sonhado ou desejado. A Bíblia Sagrada relata essa história, relata que as coisas mudaram em um ponto da história e entramos em algo diferente e paradoxal. Algo que fez com que, em certa ocasião, o primeiro casal começasse a fugir, em vez de ir ao encontro do seu amigo e criador. Desde então, esse tem sido o padrão de muitas histórias infelizes desse planeta. Desde o início da primeira fuga, a busca também começou. Quando Adão e Eva não puderam deixar de enfrentar uma realidade que era difícil ou impossível de confrontar, Deus apresentou a dura realidade. Porém, junto com essa abordagem, Deus
ensinou uma possibilidade diferente e a promessa de uma intervenção divina capaz de quebrar o encanto do primeiro cenário que envolveu e escravizou Thomas, o da história de hoje, e tantos outros deste planeta. Desde então teve início uma experiência em que os sentidos se cruzam e se opõem. Como no caso de Thomas, as coisas se tornam claras. Sabe-se da sua miséria, do seu processo de deterioração e também que há algo que mudaria totalmente as coisas. Tudo se tornou claro, exceto para Thomas. O que deve ser mais do que óbvio é que Cristo Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas, como diz a Bíblia, para salvá-lo. João, capítulo 3, verso 17. Jesus, ele veio para salvar e não condenar a humanidade. Ele é o mesmo mestre que apareceu para o fugitivo e culpado Jacó, como estudamos durante essa semana, estamos estudando, quando, através de uma escada, ele se conecta à terra com o céu. É o mesmo Rabi que começou a despertar esperança, desafiando as narrativas que se instalaram ao longo da história. Ele aceitou discípulos não convencionais, como uma mulher pagã e um cego que mendigava para ser seus colaboradores. Cristo os chamou para um projeto transformador que permitiria que os habitantes do silêncio e da escuridão começassem a ouvir melodias e a ver em cores. Os grandes professores não apenas ensinam algo que não sabíamos, mas que desafiam as concepções instaladas. Os bons professores quebraram e quebram narrativas sem esperança e abrem caminhos alternativos. Jesus não fez apenas isso. Ele deu tudo o que era e tudo o que tinha para gerar uma solução fundamental para o problema da humanidade. 2 exemplos de como Jesus Cristo quebra narrativas sem esperança estão em Mateus 15 e Marcos 10. Em Mateus 15, nesse primeiro exemplo, uma mulher ousa responder a Jesus Cristo e insiste em uma bênção e a recebe. Já em Marcos, no segundo exemplo, um homem implora por compaixão e a recebe. Para a mulher, um milagre para sua filha. Para aquele homem, um milagre para ele mesmo. Mas a mesma lição para ambos. O Mestre entende a nossa vida e pode melhorá-la drasticamente. Amém? Eu espero que Tomás tenha sido encontrado e que tenha entendido que sua miséria não era insuperável. E sinceramente, amigo, amiga, espero que sejamos encontrados e que nos permitamos ser encontrados por esse Mestre. Oro para que nos tornemos seus discípulos e colaboradores e colaboremos então em um projeto que introduz cores e música em histórias de escuridão e silêncio. Se você puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, obrigado pelo estudante da Tua Palavra, pelo professor, pelo aluno da lição da Escola Sabatina. Que lição maravilhosa que temos a estudar durante esta semana. Que esses exemplos possam ser bem práticos e colocados em prática na nossa vida como os Teus discípulos fiéis e verdadeiros. Nos dê uma semana de muita paz, de muita graça, pois te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, professor, aluno. Chegamos ao final do comentário da lição da Escola Sabatina desta semana. Mas continue estudando. No próximo sábado, vamos recapitular na sua unidade, na sua classe da Escola Sabatina. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com todos e que tenhamos um ótimo estudo da lição da Escola Sabatina. Tchau, um abraço. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo